Voltamos lá, o homem é um animal político. O estudo da ciência política permite o que? A conhecer o exercício e a organização do poder em uma sociedade. Então, a ciência política, ela vem estudar como que esse poder é trabalhado dentro da sociedade. Ela é uma ciência social, né? E ela vai estudar como acontece a distribuição e transferência de poder em processos de tomada de decisão. Como nós decidimos? Hoje em dia, a maioria da população decide a cada 2 anos nas eleições municipais para eleger os vereadores, prefeitos, né? E de 4 em 4 anos para eleger deputado federal, deputado estadual, governador, senadores. Então, a população, ela tem essa função, mas ela decide como? Escolhendo aquelas pessoas que irão representá-la dentro das câmaras, né? Seja ela estadual, né, na Assembleia Legislativa, ou federal, a Câmara dos Deputados e o Senado. Nós damos a eles a possibilidade de decidir qual a melhor forma de aplicar o poder e tomar decisões por nós. Mas o que é a ciência política? Como nós vimos na apostila, a ciência política foi cunhado em 1880, o termo, né, por Herbert Baxter. Significa estudo da política. É bem diferente de filosofia política. A ciência política é o estudo da política, como ocorre a aplicabilidade, como já disse anteriormente. Mas o que é política? Os gregos vão ter um termo próprio, né, que é cunhado por eles, e os gregos viviam em cidades, estados, conhecidos como polis. Daí vem o termo derivado, politiquê, o adjetivo, né, que é política em geral, e politikos, dos cidadãos pertencente aos cidadãos. Então, a política vem de polis, polis vem de cidade. Então, você pensar que você está fazendo política trancado dentro da sua casa apenas é ilusão. A política está ligada à sociedade, né? Max Weber vai trabalhar mais para frente dizendo que a política é um conjunto de esforços feitos com vista a participar ou influenciar a divisão do poder. Política também significa arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. O que é isso? Pessoa, enquanto administrador público, ela está fazendo política, ela está administrando o bem público. O governador está fazendo política, ele é um ser político, ele está administrando o Estado, né? O presidente, ele é um ser político, ele está administrando o país. Então, você dá a outra pessoa, né? E na verdade a gente vê aí propagandas que nós somos o patrão, né? Nós, ao colocar um presidente da República, nós estamos dando a ele a oportunidade de gerir o bem comum. Então, a primeira função da política para o grego era você trabalhar para o bem comum. Lá na filosofia nós vemos que o fim último do ser humano é ser feliz. E a felicidade para o grego se dá a partir do momento que ele trabalha para o bem coletivo, não o bem individual. Então a política, a finalidade dela é transformar os locais em que nós vivemos, a cidade em que vivemos, em locais de felicidade, de bem-estar social, de igualdade social. Então, um bom político é aquele que não pensa no privado apenas, né, mas que deveria pensar muito mais no social, na sociedade. Ele está ali para gerir os bens que a sociedade colocou na mão deles. O que é poder? Se eu perguntar a cada um de vocês, vocês terão uma definição de poder, né? Desde aquele do pai que exerce sobre o filho, poder paterno, da mãe sobre o filho, poder materno, né? O poder de autoridade policial sobre a sociedade. Então, há diversas definições. Mas a maioria dos especialistas, a grande parte dos especialistas, eles concordam que o poder é a capacidade de interferir no comportamento das pessoas. E Michel Foucault, ele vai dizer mais ainda. Você só exerce o poder
quando você dá liberdade à pessoa de fazer escolhas. Ela poderia ou não estar aqui, mas ela escolhe te seguir. Então, a sua influência do poder não é um poder tirânico, não é um poder policial, em que você prende a pessoa, diferente do poder da polícia sobre o bandido. Se ele não tem oportunidade de escolher estar ali ou não, né? Mas é a partir do momento que você exerce o poder, quando mesmo a pessoa livre escolhe seguir você ou seguir as suas orientações. Dentro da estrutura do poder, nós vamos ter 4 elementos básicos. Né? Então, querendo ou não, nós temos que ter esses 4 elementos para ter essa estrutura do poder. Um é o sujeito, né? Pode ser um indivíduo, um grupo, uma organização que exerce o poder. O outro é o objeto, pode ser um indivíduo, um grupo, uma organização sobre o qual o poder é exercido. Se a gente for lá olhar nas aulas de português, sujeito e objeto, né? Uma relação. E o meio, pode ser um bem, um recurso que o sujeito utiliza para exercer o poder sobre o objeto. Então nós vamos ter diversos meios utilizados. Pode ser a força, pode ser o meio econômico, né? O meio ideológico. Qual o meio que eu uso para poder exercer o poder sobre o objeto? E o fim. É o objetivo, a finalidade com que o poder é exercido pelo sujeito sobre o objeto. Para os gregos, o fim seria o bem social. Sempre que você exercesse o poder, seria para um bem coletivo, não para um bem próprio. Então, vocês precisam ter claro isso, que nós temos o sujeito, o objeto, o meio e o fim. Então, eu quero que vocês reforcem isso, tenham claro o que é cada um, né? Para poder, se for cobrado uma prova ou não, vocês saberem responder. Boa noite, Maria Tereza. Aí nós temos a tipologia. A tipologia clássica, lá dos gregos, é bem tranquila. Os gregos dividem isso de forma bem suave, que é o poder paterno, exercido do pai sobre o filho, no interesse do filho. Né? E a gente, geralmente, hoje em dia, a gente faz, não no interesse do filho, mas no interesse do pai, né? O pai fala assim, faça isso, senão você vai ser punido, você vai ser isso, e não deveria ser. Então, para o grego, o poder paterno é aquele que você exerce sobre o filho no interesse do filho. O poder despótico, que é o poder dos reis, dos tiranos, né? Dos déspotas, que é exercido pelo senhor sobre o escravo, no interesse do senhor. Então aí você vê que muda a finalidade. Quando você tem um escravo, quando o senhor exerce o poder sobre o escravo, ele não está pensando no escravo, está pensando em si próprio. E o poder político, que para os gregos é exercício pelos governantes sobre os governados no interesse de ambos. Então, na Grécia, quando você pensava no coletivo, você estava melhorando não apenas a sociedade, mas também melhorando a si mesmo. Você estava trabalhando em algo que era um bem comum. E aí você era feliz, né? O conceito de felicidade aristotélica. Você só vai ser feliz na polis, na sociedade, quando a sociedade vai bem. E os gregos vão fazer a divisão dessas formas de governo, né? E para cada forma eles vão ter a boa forma e a forma degenerada. E se vocês observarem esse quadro aí, vocês vão ver que a democracia para os gregos era uma forma degenerada. Somente séculos depois é que eles conseguem recuperar essa questão da democracia. E hoje, se olhar, nós temos muito mais democracia do que outra forma de governo. Praticamente, mesmo os países que você tem a monarquia, você já não é o monarca que governa, sim, você tem um parlamento, é outra forma de governo. Quando você tem um governo de um só, os gregos vão dizer que você tem uma monarquia. Né? E a forma degenerada dela vai ser a tirania. Então, quando a gente assiste aqueles filmes de época, né, vocês vão ter reis tiranos, reis que são duros, que castigam, fazem castigos públicos, né, aos inimigos. Então, e para poder manter no poder, ele usa da tirania. Então, nesse ponto, o contraponto da monarquia vai ser a tirania, a forma degenerada. Né? A monarquia em si é uma forma boa de governo. Mesmo quando você tem os esclarecidos,
que é uma forma, são reis que são esclarecidos, que já sabem que não pode ser tiranos. Quantidade de governo, poucos. Você vai ter uma aristocracia. E a forma degenerada vai ser oligarquia. Então, a oligarquia, ela se degenera, né? E muitos, você vai ter a politeia, que é o governo de muitos, né? Um grupo maior governa, né? E você vai ter a forma degenerada da democracia. Por que a democracia para o grego é degenerada? Os gregos não conseguiam conceber que a grande maioria tomasse a decisão por uma minoria. Isso acabaria em desgoverno, né? Muito fácil você perceber isso quando você vai numa reunião em que todas as pessoas falam ao mesmo tempo. Ninguém se entende, né? Então, para o grego, eles não conseguem ver a democracia como uma forma boa de governo. E mesmo na forma atual de democracia, não é todos tomando decisões. Você tem um grupo escolhido para tomar decisão por todos. A democracia moderna, ninguém reúne a população de um estado inteiro e fala assim, decidam por mim. Em alguns casos, usam plebiscito. Quando querem fazer algo maior, né, tomar uma decisão sobre um tema, eles consultam a comunidade sobre aquilo, né? Então, para o grego, governante, monarquia, forma degenerada, tirania. Poucos, aristocracia, né, que a aristocracia são aristocratas, pessoas de saber, de poder, né? Você tem a oligarquia, que é a forma degenerada, e muitos, politeia e democracia. Já na tipologia moderna, há uma mudança das formas de poder, né? Se lá na clássica nós tínhamos o poder paterno, o poder despótico e o poder político, na democracia moderna, na modernidade, né, a tipologia vai mudar essa forma de ver. Então, o poder, nós vamos ter o poder econômico, né, que é exercido por aqueles que se vale da posse de certos bens necessários ou considerados necessários numa situação de escassez para induzir aqueles que não os possuem a certo comportamento, que pode ser principalmente certo tipo de trabalho. Então, o poder econômico hoje em dia no mundo ele é muito forte. Se eu detenho, por exemplo, água na região de seca, eu tenho poder. As pessoas irão trabalhar por mim por causa de água. Se eu detenho grandes plantações, alimentação, eu vou ter o poder. Então, o poder econômico, eu vou usar dos meus bens para subjugar aqueles que não têm. E até fazer com que eles trabalhem para mim, para poder receber um pouco desse bem que eu detenho. Nós vamos ter o poder ideológico, que funda-se sobre a influência baseado nas ideias formuladas de certa maneira ou emitidas em certas circunstâncias, por uma pessoa revestida de autoridade, difundido sobre certos meios, tem sobre o comportamento dos comandados. Como que é isso, poder ideológico? As religiões usam muito do poder ideológico. Os times de futebol usam do poder ideológico, né? Então você vê quando tem um jogo Cruzeiro e Atlético, eles se matam até, as torcidas. Porque a ideologia deles, que quem não é atleticano é cruzeirense, e vice-versa. A religião, ela utiliza do poder ideológico a partir do momento que ela diga, faça isso para poder se salvar, né? Então você vai ter testemunhos de pessoas que bebiam, fumavam, faziam tudo quanto era coisa errada, e a partir do momento que entrou em tal religião, mudou de vida. Porque aquela ideologia o convenceu que, para ser salvo, aquele caminho era o correto. Compreende? Então, poder ideológico, um partido político usa o poder ideológico, né? Toda vez que você usa da sua influência, baseada em ideias, né? Não é em coisas palpáveis, mas em ideias, para exercer sua autoridade sobre as pessoas, você usa um poder ideológico. E o poder político, na modernidade, é fundamentado na posse dos instrumentos através do qual você exerce a força física, isto é, através das armas de qualquer espécie e grau. Se antes lá na Grécia o poder político era aquele exercido pelo governante sobre os governados em bem de ambos, aqui já se passa a questão da força, né? Por que força? Quando nós constituímos o Estado, nós legitimamos a ele a usar inclusive da força física para manter a ordem, né?
Quando nasce o Estado, ele vem para resolver as querelas entre as pessoas. Então, é um poder legítimo? É, porque nós demos a ele. Aí vocês vão falar, mas um exemplo, professor. A polícia, numa manifestação lá de professores, vai e desce a porrada nos professores, cacetete, bomba de gás. Estão usando a força. Porque o Estado entende que aquela manifestação está atrapalhando a ordem estabelecida. Então ele pode utilizar a força. E quem deu esse poder a ele? Nós. Ao escolher os governantes, nós legitimamos, ao construir o Estado, nós legitimamos que eles irão resolver esses problemas. E a ordem precisa ser mantida. Independente de você falar, mas isso é uma crueldade, né? Mas nós demos a eles esse poder legítimo de usar a força. Um exemplo de poder econômico. Como destaca Bob, né, que é um dos pensadores da ciência política, na posse dos meios de produção reside uma enorme fonte de poder por parte daqueles que possuem em relação aos que não os possuem. Sejam esses meios de produção terras, máquina ou dinheiro. Então, se eu detenho esses bens, eu faço com que as pessoas me obedeçam. Né? Então, o poder econômico ele é bem visível na sociedade. Bem visível. Nós não precisamos de exemplos longe, né? Você vê, às vezes, o cara ele é dono da empresa que emprega numa cidadezinha pequena, ele acha que pode tudo. E as pessoas se submetem porque eu preciso do emprego dele. Eu preciso trabalhar naquela empresa para poder alimentar minha família. Se eu vou contra ele, simplesmente eu estou desempregado. Vou ter que arranjar outra forma de subsistência. Os grandes latifúndios, né? Inclusive nós temos problemas de trabalho escravo, por quê? O cara leva as pessoas para lá e escraviza. Não paga os direitos que deveriam pagar. Então ele acha, por ele deter a terra, ele pode escravizar as pessoas. Então no Brasil, em pleno século XXI, nós temos trabalho escravo. Isso é advindo do poder econômico. Poder ideológico, como eu disse, né, as religiões e seus sacerdotes exercem o poder ideológico sobre os fiéis, por meio de seus valores expressos em palavras que condicionam o seu comportamento. O áudio está falhando? Está dando para ouvir legal agora? Isso pode ser também por causa da internet, né? A internet, ela trabalha com... Então, dependendo da cidade, ela vai falhar mesmo. Então, eu vou falar mais pausado para ver se a gente consegue ir. Eu não sei se falar mais pausado vai melhorar ou não, mas vamos ver. Independente de religião, não estou fazendo crítica à religião, católico, cristão, muçulmano, né? Espírita. A questão da religião, ela usa muito poder ideológico. Vamos citar um exemplo, a pessoa colocar um cinturão de bomba e explodir dentro da escola, matando crianças, mães, tudo, na promessa de que no céu lá vai ter 20 virgens, por exemplo. Né? Pegando aí a questão de Maomé. Que se você olhar lá, não está dizendo isso. Lá não está mandando ninguém explodir ninguém. Mas a pessoa interpreta que aquilo ali faz. Isso é ideologia, vai condicionar o comportamento dela. Como diz anteriormente, a pessoa tinha uma vida toda atrapalhada, bebia, batia na mulher, batia nos filhos, fumava, jogava. Em determinado momento ele passa em frente a uma igreja evangélica e ouve a palavra lá do pastor e acha que ali ele encontrou a ponte de salvação dele. Entra e para com tudo que ele fazia. Condicionou o seu comportamento. Na filosofia nós vamos ver que Nietzsche vai falar, se você precisa da religião para dizer como você deve agir ou não, você não é um ser humano, você é um cão adestrado. Né? Para você saber o que é certo ou errado, você precisar da religião dizer, você vai ser um cão adestrado, não um ser humano. Mas isso são os filósofos, né? Independente de não atacar a fé de cada um tem seu motivo de ver a fé. Poder político. Poder político, na tipologia moderna, nós vamos ver que é cumprir as leis, caso contrário, o indivíduo pode ser multado, privado de determinados direitos, encarcerado ou mesmo executado, dependendo da legislação
Vocês compreendem? Ah, mas por que é poder político? Porque nós construímos o Estado. Nós demos ao Estado essa possibilidade de resolver os problemas que nós não conseguimos resolver, né? Na teoria justnaturalista, que é do direito natural, lá são dois pontos fortes que nós vamos ter, que é a propriedade e a liberdade. O direito ele nasce em cima desses dois pontos. Os justnaturalistas eles vão trabalhar essa questão, lá no liberalismo, né? Que é garantida ao ser humano, a propriedade e a liberdade. Mas para garantir isso, não é cada um sair por aí matando, tomando terra de cada um, não. Nós precisamos do Estado, né? O Estado é que vai garantir que uma pessoa não entre dentro da sua casa e fale, essa casa é minha. É o Estado que deve garantir você sair na rua e uma pessoa chegar com a arma e te assaltar, te matar. Para isso nós criamos o poder polícia. Entendeu? Então o Estado ele é um aparato de forças que irá direcionar o andamento da sociedade. Podendo utilizar até a questão da morte, né? Dependendo do país. Há uns 3 anos ou 2 anos, nós vimos a questão do brasileiro que entrou lá, acho que na Filipina, né? Indonésia, entrou com drogas. Lá era pena de morte. O presidente pediu por ele, o Papa pediu, milhões de líderes pediram para os executados, eles mataram. A pessoa entrou lá sabendo que era proibido entrar com drogas, fazer tráfico de drogas. Quis se arriscar. Lá tem pena de morte. Ah, mas no Brasil não tem pena de morte. Está previsto na Constituição. Em situações de guerra, você pode decretar o estado de exceção. O Estado pode utilizar da força, inclusive, para matar. Compreendem? Outra coisa é o uso ou ameaça da força física, né? Portanto, é o meio pelo qual o poder político se exerce. Por que você não sai por aí assaltando? Porque você sabe que o Estado, você pode encontrar um policial que vai te matar. Por que você não avança um radar? Você pode até avançar se você não souber que o radar está ali. Porque você vai ser multado. Você vai ter que arcar com essa sua atitude. O Estado vai mandar uma multinha para você em casa. Então, ou você não faz, infelizmente, nós estamos numa sociedade que não se age pensando que isso é errado, mas sim porque eu tenho medo de acontecer algo comigo. De eu ser preso, de eu ser multado, né? Então, a nossa sociedade, ela trabalha sobre a coerção, o uso da força. Isso é um problema dentro nós vimos lá em ética que nós deveríamos agir independente de ter forças externas que controlassem o nosso direcional, o nosso agir. Então, o ser ético é aquele que age por uma convicção interna, independente daquilo de forças externas. Mas como nós não conseguimos fazer isso, o Estado está aí para poder dizer como deve ser feito. Legitimidade do poder do Estado. Então, portanto, para que eu possa justamente falar de Estado e de exercício de poder político, certa dose de consentimento dos dominados, governados, do uso da força pelos dominantes e governantes se faz necessário. Então, como eu disse anteriormente, o poder do Estado, o uso da força pelo Estado, ela é legítima. Legítima porque nós demos isso lá, né? Desde o contrato social que foi feito, quando a gente estabelece o contrato social, nós estamos criando um ente. O Estado não é uma pessoa, ele é um ente, é um ser, né, abstrato. E nós dizemos para ele, olha, você pode fazer isso, 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 isso. Nós transferimos para você o poder de resolver as situações sociais. Então a sociedade, ela surge a partir do momento, o Estado vai surgir a partir do momento que a sociedade transfere para ele o poder de resolver as querelas, as contendas. Porque senão você imagine como seria. Você está dentro da sua casa, uma pessoa entrar e falar, não, a casa é minha, saia. Hoje pode acontecer? Pode. Você pode sair, quando voltar tem uma pessoa invadindo sua casa. Aí o Estado, você vai acionar o Estado, o Poder Judiciário, a ordem de despejo, vai provar que aquela pessoa invadiu, vai provar que aquele imóvel é seu, né?
Imagine que você tire 3 meses de férias aí, viaje, quando você volta tem uma pessoa morando na sua residência. Você vai entrar lá, vai dar tiro na pessoa, vai matar, vai... Não. Você tem os meios que o Estado fornece para poder resolver isso. Tem a força policial, você tem o judiciário, que irá resolver esse problema entre vocês. Compreendem? Característica do poder do Estado. De acordo com Bob, as suas características fundamentais são exclusividade, universalidade e inclusividade. Mais uma vez eu falo, fiquem atentos a isso. Né? Nossa prova vai cair em unidade 1 e 2. Isso pode ser matéria de prova? Pode. Estou fazendo uma revisão com vocês. Então, se eu perguntar lá, o professor pergunta, cite as características, né, fundamentais do poder do Estado. 3 palavrinhas simples: exclusividade, universalidade e inclusividade. Mas o que seria isso, né? Exclusividade. Bobbio, que é um pensador, cientista político, ele vai dizer que a tendência que os detentores do poder político manifestam em não permitir em seu âmbito de domínio a formação de grupos armados independentes e em subjugar ou desbaratar aqueles que venham a se formar, e também atentar para as infiltrações, gerências e agressões de grupos políticos externos. E lá na Constituição diz que no Brasil é proibido grupos paramilitares, não é isso? Vocês já estudaram a Constituição brasileira? Isso aí é exclusividade do Estado. Em um bairro, eu vou fazer uma força de polícia no meu bairro. Aí você tem as milícias no Rio de Janeiro, que é grupos armados. Vocês têm os traficantes, são grupos armados. O único em si que poderia deter esse poder é o Estado. Tanto que você tem as forças armadas, você tem as polícias, né? Polícia militar, polícia civil, que foram constituídas justamente para isso. E para subjugar esses grupos armados. No Rio de Janeiro ficou uma coisa sistêmica, né? Lá você tinha os bicheiros, depois os bicheiros foram substituídos pelos traficantes. Os traficantes, a polícia que deveria estar combatendo o crime ia lá pegar dinheiro. Num determinado momento a polícia viu que era muito mais do que pegar dinheiro, era mais lucrativo eles assumirem, né? Aí os policiais, eles que foram expulsos, eles formaram as milícias. Essas milícias são grupos armados que garantem a segurança daquela comunidade, que fornece água, gás, luz, TV a gato, né? E só pode fornecer esse serviço quem está lá, e a população não pode comprar de fora. Então você tem grupos armados que estão gerindo aquilo que o Estado deveria gerir. Né? A empresa de luz não pode cortar sua luz lá no morro, na comunidade, se você não... Se os traficantes ou a milícia não deixar. Compreende? Eu não acredito que a situação do Rio de Janeiro seria a extinção da polícia. Porque se você extingue o braço do Estado, que foi criado justamente para conter os problemas, quem vai tomar conta? Vocês já pensaram numa situação simples? Né? Rouba o seu celular, você chama a polícia. Tem alguém no seu quintal, você chama a polícia. A mulher está parindo, você chama a polícia se o SAMU não vier. Então, a polícia ela está presente, não defendendo polícia A ou B, a polícia ela foi criada para isso. Né? O que precisa, né? O que precisa é o quê? Você acabar com a corrupção sistêmica do sistema. Né? O sistema ele tá infectado. Está infectado. Você tem o sistema, o poder político se corrompeu. O Estado do Rio de Janeiro ele deveria ser dissolvido e constituído um novo Estado. Né? Porque se você pegar nas comunidades, 90% deles não são traficantes. Não são bandidos. Compreende? 90% das pessoas que moram em áreas carentes, eles não são bandidos. Muitas vezes são trabalhadores que estão ali porque não tiveram outro lugar para ir. Estão subjugados e o Estado abandonou. Né? Estão ali subjugados a esses grupos. Né? Você vai ter lá roubo de carga. Aí a polícia está facilitando, né? Porque ela está envolvida, você tem profissionais ruins, você tem juízes ruins, você tem políticos ruins.
Então, a crise do Brasil, eu canso de falar, não é tanto financeira, mas ela é ética, ela é moral, né? Justamente por causa disso. Porque você não tem a força estatal que estaria ali para exercer a sua exclusividade, não está exercendo. Ela está convivente, né? Ela está praticamente tem uma simbiose, né? Na biologia nós vamos ver que é simbiose, quando o parasita já se junta com a planta, e o parasita no Rio de Janeiro foi tão forte que ele matou o hospedeiro. Ele não estava só contente de retirar, ele conseguiu matar o hospedeiro. E não é só Rio de Janeiro, não. Se você pegar São Paulo, Espírito Santo, e você vai ter o Rio Grande do Norte, se vocês acompanharem os jornais, aí você vai ver que esse poder, esses grupos armados independentes, eles estão presentes. Né? Talvez numa cidade menor, igual a nossa, o Teoflotone, por exemplo, tem 140 mil habitantes, e se você for olhar, isso é um bairro, uma cidade grande, né? Você não vai ter, você não consegue visualizar isso, mas também está presente. Você tem grupos de traficantes que brigam entre si e a polícia está ali no meio e não consegue agir, você tem essa problemática. Não é acabar com a polícia ou forças armadas. O papel da Força Armada não é combater traficante dentro de favela, é garantir as fronteiras, né? Ela pode até ser utilizada, igual está usando no Rio de Janeiro, mas eu não vejo muita eficácia, não vi nada de falar assim, acabou com a criminalidade, né? Porque para acabar com a criminalidade do Rio de Janeiro teria que ser algo muito mais radical. Prender desde político, juiz, prender muita gente lá. Até o cara que mora na cobertura lá e que compra o produto. Né? A oferta e a procura é muito grande. Ninguém vai vender cocaína, heroína, crack se não tiver quem compra. Compreende? Um exemplo disso é a prostituição. É a profissão mais antiga do mundo. Se existe prostituição é porque há pessoas que buscam a prostituição. Se ninguém buscasse, como que a pessoa ia vender o seu corpo? Seja homem ou mulher. Se ninguém usasse droga, como que a pessoa... Para que você vai vender? Compreende? Então eu não vejo acabar com a polícia como uma solução. Inclusive isso é exclusividade do governo. Porque não deveria ter os grupos armados. Né? Deveria ter a questão da exclusividade do poder chegar e desbaratar. Realmente, né? Universalidade. A capacidade que os detentores de poder, e só eles têm de tomar decisões apropriadas e efetivas para toda a comunidade, no que toca à distribuição de destino de recursos, não apenas econômicos. Né? Mas nós achamos que o recurso lá do petróleo deveria ser para construir estádios de futebol. Quem vai decidir vai ser o Estado. Se o Estado achar que o recurso é para construir estádio de futebol, se isso é algo ótimo para a população, bem, mas ele pode decidir, não, nós vamos destinar para a educação, para a saúde. É ele que destina, entendeu? Aonde que vai gastar esses recursos? Não apenas econômicos, como minerais, hídricos. Você imagina que houve a transposição do Rio São Francisco. Ele decidiu, o Estado decidiu que, olha, nós precisamos levar água a regiões que não têm água. Mas o rio não era... Sim, mas o Estado, para atender um bem maior, ele vai fazer uma transposição do rio. É um recurso hídrico. Ele pode fazer uma questão de você cobrar por você fazer mineração, né? Então o Estado é que vai cobrar isso e vai dizer onde que vai destinar esse recurso. Então essa universalidade é dada a ele. Não somos nós que... nós elegemos fulano, queremos que ele faça um grande estádio de futebol. Mas o Estado não é fulano que você elegeu, né? No Estado você tem um líder, que é o presidente, no governador, no Estado, né, você vai ter o governador, e que vai ter um grupo ali eleito pela população que vai decidir onde vai esses recursos. Pode-se ouvir a comunidade? Pode-se. Em alguns lugares você tem o orçamento participativo, né? Em algumas prefeituras, alguns estados, né? Pode-se colocar o orçamento participativo. Coloca-se o que tem para gastar e a população vai decidir aonde que vai cada recurso. Compreende? Mas a palavra final vai ser do chefe do Estado. Quando eu falo Estado, vocês pensam Estado com E maiúsculo, né? Inclusividade. Possibilidade de intervir imperativamente em toda a possível esfera de ação dos membros do grupo.
direcionando para o fim desejado, dissuadindo de um fim não desejado através do ordenamento jurídico, ou seja, através de um conjunto de normas primárias dirigidas a membros de grupo e de normas secundárias dirigidas a funcionários especializados, autorizados a intervir no caso de violação das primeiras. O que é inclusividade? É a capacidade de produzir leis, né? Então, o Estado ele vai construir uma Constituição, nós temos uma Constituição que é a lei maior, e depois você vai ter as leis ordinárias, né? Que vão ser, você vai ter uma Constituição do Estado, uma lei orgânica, que vai direcionar como vai chegar ao fim desejado. E, inclusive, você vai ter pessoas para poder intervir em caso de violação. Quem são as pessoas que intervêm quando você tem um problema de violação das leis? Promotor de justiça, Tribunal de Contas, juízes, né? Então, o judiciário, quando a gente pensa em judiciário, ele é aquele que regula se a lei está sendo aplicada ou não, se ela está sendo observada ou não, né? O executivo vai executar, o legislativo vai fazer as leis e o judiciário vai aplicar. O judiciário vai dizer, olha, você não cumpriu tal coisa, e agora nós vamos dosar uma pena, né? Então você vai ter pessoas que estão autorizadas a fazer a intervenção. Inclusive o judiciário pode intervir no próprio executivo, se ele não estiver cumprindo, no próprio legislativo. Então nós temos 3 funções distintas, né? Apesar de a gente chamar de poder, o poder do Estado ele é único. É único. Mas você vai ter funções do poder que são distintas, que é a legislativa, a executiva e a judiciária. Por que isso? Quando o Montesquieu vai pensar isso aí mais para frente, nós vamos ver, é justamente para ter um equilíbrio, para uma pessoa só não ser detentora do poder total. Então, quando você pensa o Estado, esse ser único, o poder é único, o Estado é único, mas você tem funções distintas que equilibram as forças. Compreendem? Aí nós estamos chegando à parte da organização do Estado, né? Como eu disse, né? Nós vamos ter o caráter universal, inclusivo e exclusivo do poder do Estado, não impede de exercer suas diferentes funções por meio de diferentes instituições. Aí as 3 funções, isso aí a gente aprende lá na escola secundária, acho que até antes, né? O Estado possui a executiva, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um específico. Mas isso não quer dizer que um não possa fazer a função do outro, né? A gente tem a impressão que o executivo só executa, o legislativo só legisla, só que faz leis, e o judiciário só aplica a lei. Não. Quando um presidente faz um decreto-lei, ele está legislando. Compreende? Quando o judiciário faz uma jurisprudência, ele está fazendo legislação. Está criando uma norma que serve para todos os outros tribunais. Compreenderam? Não é funcionário, mas não é, quem faz lei não é o legislativo? Sim. Mas isso não impede que os outros, em determinado momento, assumam essa função para eles. Quando o legislativo faz uma execução de despesas, né, ele está fazendo poder executivo. Então, nós temos isso. A função primeira de cada um, ela é definida, mas isso não impede que, em determinado momento, eles façam leis, que eles façam execução e que eles façam a aplicação da lei. Compreenderam? Então, a função legislativa refere-se à prerrogativa de instituir normas e ordenamento jurídico que rege as relações dos cidadãos entre si e destes com o Estado. Então, para que existem as leis, gente? As leis, quando você pensou o Estado, quando se criou o Estado, foi feita para poder regular as nossas ações, para estabelecer limites nas nossas relações entre pessoas e entre o Estado. Até que ponto eu posso e até que ponto eu não posso. Compreendem? Vou dar um exemplo simples para vocês. Um dia eu estava no meu setor de trabalho, um estudante chegou e falou assim, eu quero imprimir uma folha, um trabalho. Eu, meu amigo, aqui não pode não, porque é o computador da instituição, pode botar vírus, tal. Eu falei, isso é público. Eu falei, sim, é público. Então vamos fazer o seguinte, eu vou botar você no meu veículo, nós vamos lá dentro do fórum, você vai chegar na sala do juiz e vai falar para ele, eu quero imprimir meu trabalho, e ele vai falar que não pode, você vai dizer para ele que é público também.
E eu garanto para você que, no mínimo, você vai sair de lá processado ou preso. Então, regular essas relações para poder impor limites. Como nós não conseguimos enxergar os nossos limites, você vai ter as leis. Né? Compreenderam isso? Um exemplo simples. Então, aqui pode porque é público. E temos a ideia de que é público, é de todo mundo, não é de ninguém, e por isso não precisamos cuidar. Então você vê, às vezes, o patrimônio público sendo destruído. Todo semestre sai um caminhão de cadeiras quebradas, porque eles acham que é público. Mas esquece que o pai comprou, pagou imposto. O Estado utilizou desse dinheiro para comprar as cadeiras, e que esse dinheiro que agora vai repor essas cadeiras poderia ser utilizado na saúde, na segurança, mas não, tem que repor aquele bem público que era de todo mundo e agora não é de ninguém. Se você conseguisse ver quem quebrou, você poderia impor sanções, normas, procedimentos administrativos. Mas não sabemos. Você só acha a cadeira quebrada. Né? Você sair na rua quebrando uma lâmpada, quebrando um banco, a polícia pode passar e te prender, dano ao patrimônio público. Compreende? São normas. A função legislativa ela vai criando normas. E só é crime quando há uma lei que o determina. Se não houver lei, não é crime. Então nós tivemos grandes problemas com o advento da internet, porque não havia uma legislação, e ainda não há uma legislação forte, determinando o que é crime e o que não é crime no ambiente virtual. Né? Agora já está sendo trabalhado. Então a função legislativa é justamente essa. Olha, nós precisamos aprimorar as leis, nós precisamos criar leis para poder abranger o todo. O que é impossível, porque a sociedade evolui. Né? Nós precisamos regular as relações. Imagina, eu vou dar um exemplo para vocês, independente de ser mulher ou homem, você já tem uma lei que tipifica lesão corporal. Né? Mas, precisa criar uma lei para tipificar uma lesão corporal quando é feita contra a mulher. Então, se você bate na mulher, você vai ter uma lei, Maria da Penha, que tipifica que aquele crime foi contra a mulher. Necessariamente, você já tem a lei de lesão corporal. Mas não havia uma lei que se especificava quando o homem batia na mulher, quando espancava, eles tratavam aquilo como uma relação de casal, de atrito familiar, mas não como um crime. Né? Até o ponto, quando começaram as mulheres serem mortas, serem espancadas e pedirem proteção, o Estado precisou legislar, criando uma lei que prende a pessoa, o agressor. Compreende? A função legislativa é essa. A cada situação nova, fazer uma nova legislação. A função executiva exerce por meio de um conjunto de instrumentos administrativos e coercitivos, tendo em vista assegurar o cumprimento das normas. Então, o legislativo fez as normas, o executivo vai exercer através de instrumentos administrativos e coerção é o uso da força, né, para assegurar o cumprimento das normas. Então, você vai ter aí o fiscal que te multa se você estiver construindo irregular. Né? Você vai ter o guarda de trânsito que te multa se você parar em lugares irregulares. Isso é a administração pública criando instrumentos para assegurar o cumprimento das normas. Então, quando fizeram a lei de proibido fumar, ela era tida como uma lei penal em branco, porque não tinha sanção. É proibido fumar no ambiente, tá? E aí? Qual a sanção? Nenhuma. Aí eles perceberam que era uma lei que era vazia. Aí, a partir do momento, olha, multa de tantos, tal, multa disso, daquilo. É proibido vender bebida para menor. Mas não tinha sanção. Hoje tem, o ambiente é multado, o estabelecimento é multado, tem várias, aí eles começaram a colocar sanções. Então, o instrumento administrativo, você não pode criar uma lei penal em branca. Toda vez que você cria uma lei, você precisa ter o que acontece se você descumprir. Compreende? Então, qual é a função do executivo? É isso. Não apenas isso. O executivo está para executar, né? Então, o executivo, você pegar, ele é muito grande, né? Porque ele está responsável pela educação, pela saúde, pelo lazer, pelo trabalho. Então, o executivo, ele abrange, né? Não apenas criar instrumentos para executar administrativos, mas também para fazer funcionar a máquina estatal. E a máquina estatal é grande, né?
Observem que só a educação, quantos funcionários tem na educação? Professores, técnicos, né? Serviçais. Então você tem uma máquina muito grande que precisa ser gerida. Se vocês trabalharem numa prefeitura, forem funcionários públicos, vocês vão ver que uma prefeitura ela tem uma máquina grande, né? E o Estado ela vai dividindo essa máquina, né? Você tem a prefeitura, a educação municipal educação básica é dada para a prefeitura, o ensino médio é para o Estado, o ensino superior ao governo federal. Então ele vai dividindo para poder dar conta dessa máquina. Uma máquina depende de recursos, né? Então você vai ter instrumentos que vão gerar recursos também. São os impostos, né? Multas. Então várias situações são dinheiro para poder manter essa máquina. E precisa ter um equilíbrio, né, das finanças para poder funcionar. E a função judiciária diz respeito à prerrogativa de julgar a adequação ou inadequação dos casos e atos particulares ou normas gerais, né? Então quem vai julgar é o judiciário. Quem vai vigiar se está sendo aplicado ou não as normas é o judiciário. E acompanhando aí, vocês vão ver que o judiciário agora ele já está agindo muito mais do que agia. Nós não tínhamos um judiciário tão atuante. Se ele é imparcial ou parcial, isso não vem muito ao caso, né? Nós estamos aqui para fazer juízo de valor sobre a atividade judiciária. Mas, hoje nós temos um judiciário que está atuando. Já temos pessoas que jamais imaginaríamos que seriam punidas, sendo punidas, né? Porque não cumpriram o que deveriam cumprir. Porque não fizeram o que deveriam ser feito. Então não cumpriram as normas, hoje são punidas. Empresas, particulares, agentes públicos, né? Então o judiciário, ele está com a força total. Inclusive, às vezes nós pensamos que ele é até maior do que o executivo, né? Porque ele consegue atingir tanto o legislativo quanto o executivo. E o próprio judiciário. O próprio judiciário ele fiscaliza a si mesmo, né? Quando está fazendo errado alguma coisa. A ideia de distribuir exercício do poder do Estado em diferentes órgãos independentes e especializados em funções específicas acabou sendo adotada em todos os estados do Ocidente e em todas as democracias, né? Por que isso? O Montesquieu, quando ele pensa a tripartição dos poderes, né? Ele vai olhar e vai falar assim, olha, o poder não pode estar na mão de uma só pessoa, né? O poder, se ela estiver na mão de uma só pessoa, ela pode se sentir tão cheia de si e achar que pode tudo. Que pode fazer e desfazer, né? Aí você incorre na tirania, nos déspotas, né? Você vai ter diversos problemas. Então nós precisamos dividir esse poder para poder regulá-lo, né? Nós precisamos que, mesmo no lugar onde você tem um monarca, você tem um parlamento hoje em dia, que vai lá, vai regular você vai ter um primeiro-ministro, né? Mesmo que não seja uma democracia, você vai evitar tiranias. Se você observar, por exemplo, nós temos uma Venezuela que virou uma tirania, né? O governante está detendo todos os poderes, ainda que tenha o poder lá, eles são ilusórios. Tanto o judiciário como o legislativo lá está subjugado. A tripartição lá ela só existe no papel, né? Em algumas ditaduras, a ditadura é justamente isso também. Quando você tem uma ditadura instaurada, né, que o contrário da democracia hoje em dia é a ditadura, você vai ter ali o poder concentrado na mão de um grupo que não obedecem. Eles só obedecem a si mesmos, né? Se vocês pegarem aí a época da ditadura militar, você nunca viu o judiciário condenar um coronel que era presidente da República, um general. Mesmo sabendo que ele estava praticando crimes contra a humanidade, você não tinha isso. Então, o Montesquieu, quando ele pensa nessa tripartição do poder, é para ter um equilíbrio. E que um fiscalize o outro. E que um possa frear o outro quando estiver saindo do seu trilho. Então, no Ocidente, em todas as democracias, vocês terão essa questão da tripartição, né? Um poder tripartido, com funções específicas, né?
Então, o que nós vamos ter, né? Aí nós vamos ter o ordenamento jurídico, né? Que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Nós vamos ter a esfera em que ele atua, né? A federal, estadual e municipal. Aí no ordenamento jurídico, no federal, nós vamos ter a Constituição Federal, que é a carta magna, né? do país. Você vai ter as constituições estaduais, né? Que é aquela que rege o Estado, mas ela não está acima da Constituição Federal. Ela pode se basear na Constituição Federal, mas fazer algo próprio para o Estado. E a lei municipal. Aí você não tem a Constituição do município, você tem as leis orgânicas, né? No âmbito municipal. Que é uma lei que vai gerir como deve ser o município, né? Aí vamos ter o Poder Executivo, que é o líder máximo, é o Presidente da República. Nos estados, o governador. E nos municípios, a Prefeitura, os prefeitos. O Poder Legislativo, você vai ter o Congresso Nacional, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados. No estadual, vai ter as Assembleias Legislativas, a Câmara Distrital, no caso do Distrito Federal. E no município, a Câmaras Municipais. E no Poder Judiciário, nós vamos ter os tribunais federais, tribunais estaduais, e na esfera municipal nós não temos tribunais, né? Até a Constituição de 88, os municípios também não faziam parte dessa esfera, né? Os municípios foram incluídos nessa organização, né, da distribuição do poder. Quem fiscaliza a questão judiciária dos municípios? É o tribunal, os tribunais estaduais. Quem vai aprovar a conta do município é o Tribunal de Conta Estadual. E quem vai fiscalizar o Estado é o Tribunal Federal, né, que vai aprovar as contas do município, Tribunal de Contas. Então, o crime cometido por um agente público federal, no exercício da sua função, um ato de improbidade, somente quem pode julgar é um Tribunal Federal. Um crime praticado por um agente público estadual, quem vai julgar é o Tribunal Estadual, né? Isso não quer dizer eu, como funcionário público federal, se sair na rua ali e vou matar alguém, eu posso ser julgado pelo Tribunal Estadual. Que ali eu não estou como agente público, mas estou como um cidadão. Entendeu? Qualquer ato meu de improbidade administrativa, quem vai julgar é o Tribunal Federal. Então as ações contra mim têm que ser no Tribunal Federal. Contra o funcionário estadual, tem que ser no Tribunal Estadual. E no município, no Tribunal Estadual. Fundamentos teóricos da ciência política, né? Aí nós precisamos estar atentos a isso, que é a parte da nossa segunda parte, da apostila, unidade 2. Nós vamos ter duas correntes fortes que vão direcionar a nossa forma de pensar, né, que é o liberalismo e o marxismo. São correntes filosóficas. Elas se estruturaram combatendo as ideias dominantes e a ordem vigente à sua época, propondo novas e mais justas formas de organização da sociedade. O que o liberalismo propõe? Uma organização da sociedade. O que o marxismo propõe? Uma organização da sociedade. Né? Como que isso se dá? Um vai seguir correntes filosóficas do justnaturalismo, que é o liberalismo, Hobbes, Rousseau, né? O próprio Montesquieu, né? Locke. Então você vai ter os justnaturalistas ingleses e franceses, que na época da Revolução Francesa, da Revolução na Inglaterra, que vão trabalhar esse liberalismo, e depois vocês vão ter o marxismo, que quem fundou foi Karl Marx. Aí a gente cresceu ouvindo que comunista é aquele que come criancinha, né? Não é isso. O comunista é aquele que pensa num bem maior para toda a sociedade. Nós não tivemos comunismo implantado no mundo. Nós só chegamos à escala do socialismo. Então as pessoas falam assim, tal país é comunista. Vai cair unidade 1 e 2 apenas, tá? O 3 não. Viu, Simone? Vai ser a unidade 1 e 2. O 3 não vai cair, não. Então, quando você pensa, por exemplo, em lugar nenhum no mundo se passou para o estágio do comunismo. O primeiro estágio da teoria marxista seria a luta entre classes, em que os proletariados tomariam o poder, aí você teria o socialismo. O socialismo seria uma forma de organização, para depois passar para o comunismo, onde não haveria classes. Todos seriam uma só comuna.
né? Coisa até evangélica, se você pensar, né? Mas não houve essa passagem. Quando os socialistas chegaram no poder, quando o proletariado tomou o poder e viu que era tão bom, falou, nossa parte aqui nós não vamos fazer não vamos dar esse pulo, esse passo adiante não. O que o liberalismo pensa? São dois princípios dele, a igualdade e a liberdade. São os valores fundamentais centrais do liberalismo. Para sustentá-los como valores universais, teoria do direito natural a partir das seguintes premissas. A vida em sociedade não é um ambiente natural do homem, mas um artifício fundado em um contrato. Né? Acho que foi Rousseau, ele vai dizer que o homem é lobo do homem. Né? Outros vão pensar diferente, que o homem nasce bom, mas a sociedade que o corrompe. Né? Então, o que eles pensam? Nesse estado natural, esse justnaturalismo, uns vão dizer que o homem era um ser bom, mas quando ele entra em contato com a sociedade, ele se corrompe. Outros vão dizer que o homem já nasceu com tendência a ser ruim, a se devorar o outro homem. Né? Mas aí o que acontece? Precisa estabelecer leis que controlem esse estado. Aí cria-se o contrato social. Né? O contrato social ele nasce para poder regular essas ações. Antes de ver a sociedade, o homem vivia em meio estado de natureza. No estado de natureza, as relações humanas eram regidas pelo direito natural. A razão é o único meio de se conhecer os direitos naturais. O direito natural constitui a única base legítima para o direito civil. Então, o que o direito natural ele ficou bem claro assim? A liberdade e a propriedade. Essa é a base de tudo, a defesa da liberdade e da propriedade. Isso é a base do direito nosso. Você pega aí, até na Constituição isso é garantido, né? A liberdade de expressão, a propriedade é garantida. Tanto que se uma pessoa invade a sua residência e você executá-la, se você provar que foi invasão de propriedade e legítima defesa, você nem preso vai. Foge do flagrante, se apresenta depois. É garantida a propriedade. Isso é o direito da propriedade. Né? Se a pessoa invadiu sua residência, ela invadiu sem você chamá-la. Arromba a porta da sua casa, você consegue matar essa pessoa, fugiu do flagrante, você está para responder em liberdade. Né? Então porque é um direito seu garantir a propriedade, defender a propriedade. Ou também a mesma coisa em defesa de terceiros. Né? O que nós precisamos saber sobre o liberalismo? O liberalismo funda-se no justnaturalismo, que tem o indivíduo como ponto de partida. Então, o que nós vamos pensar? Teorias liberais vai partir do indivíduo para a sociedade. Em contrapartida, o marxismo parte da sociedade, dos grupos, para o indivíduo. Né? Todos os indivíduos são iguais e dotados de direitos universais e irrevogáveis. Todos os indivíduos têm direito à liberdade e à propriedade. Todo poder legítimo, independente da sua forma, tem de respeitar o direito à liberdade e à propriedade. A função do Estado é garantir a segurança, a liberdade e a propriedade dos indivíduos. O poder do Estado funda-se em relação de representação entre governantes e governados. Aí a gente fica pensando, né? Todos os indivíduos têm direito à liberdade e à propriedade. Aí você vê grandes extensões aí, tanta gente que não tem nem onde cair morto, né? O liberalismo prega. Mas aí ele vai colocar o quê? Você tem que conquistar essa propriedade. Você tem que trabalhar para ter essa propriedade. Né? Só que o marxismo vai questionar isso, porque o que acontece? Ele vai falar da questão da mais-valia. A mais-valia é o lucro que o dono da empresa tem, se apropriando daquilo que o trabalhador fez. Entende? E o trabalhador nunca vai conseguir chegar lá. E uma das provas disso, nós passamos a vida toda, né? Comprar casinha financiada. Aí quando você termina de quitar, você vai pensar, a propriedade é sua. Né? Aí você separa, tem que vender a casa, dividir com a mulher, com o filho. No final das contas, você está sem propriedade do mesmo jeito. Então, e tem pessoas que não têm casa, não tem nada.
Se era um direito seu ter propriedade e liberdade, né? Mas isso é porque são os ideais da Revolução Francesa, né? Libertar, igualitar, fraternitar. Liberdade, fraternidade, igualdade, não é isso? Nossa liberdade ela está lá nos fundamentos da Revolução Francesa. Está lá dentro do liberalismo. E o marxismo, gente? Contrariamente ao liberalismo, que parte do indivíduo para explicar as relações de poder na sociedade e a função do Estado, o marxismo toma por ponto de partida o grupo social. Então lá você tem um indivíduo que vai explicar as relações do Estado e da sociedade, né? Relação de poder. Aqui você vai ter o grupo social. E quem é que Marx vai pegar o grupo social? Os dos proletariados, a luta de classes, né? Daqueles que detêm o poder econômico e daqueles que não detêm. E por você não deter o poder econômico, a única coisa que você tem é a sua força de trabalho que você vende, né? Então, o que você tem é a força de trabalho que você vende. O poder econômico você não detém. Então tem essa luta de classes. Marx denomina o seu método de trabalho de materialismo dialético. Por que dialético? Marx vai pegar lá em Hegel a dialética idealista de Hegel e vai transformá-la para o materialismo, para a história. Marx ele não consegue conceber um processo fora da história. As relações sociais, as relações de trabalho, elas são dentro da história e a história não é uma linha reta. Ela é cíclica, ela é dialética, né? Então vai ser constantemente ela vai se questionar e vai se reinventar. Então, para quem já ouviu falar de dialética, você tem uma tese que vai gerar uma antítese, que vai gerar uma síntese, que vai gerar uma tese, e esse movimento cíclico vai ser constante. Antes nós pensávamos que a história era linear, né? Tanto que a gente tem aquela linha nas aulas de história, bota lá, em 1800 aconteceu isso, em 1900 aconteceu aquilo, tal, tal, uma linha reta. Então com a dialética não é assim. E até hoje em dia a história começa a se repensar, a história é cíclica. Ela vai constantemente se repensando. Você não pode pensar uma história linear, né? E o materialismo histórico, quando se contrapunha ao que ele chamava de materialismo vulgar, corrente filosófica alternativa do idealismo na Alemanha de seu tempo, né? Então ele vai em Hegel e vai na história formar uma nova teoria para contrapor ao liberalismo, né? E por incrível que pareça, Marx fala tanto da exploração do trabalho e ele só teve um emprego e durou poucos meses. Ele foi despedido, né? Ele viveu a vida toda financiando sua forma de pensar por um amigo chamado Engels. Ele só teve um trabalho e trabalhou 30 dias e foi mandado embora. Mas ele fez uma grande teoria para as pessoas seguirem, né? Para Marx, o sistema capitalista é baseado na exploração do proletariado pela burguesia. Não, pela burguesia. Então, o que Marx vai ver? O que nós temos, gente? Com o liberalismo, nós vamos ter... Quando se acaba o feudalismo, né? Aí vamos lá nas aulas de história para a gente compreender. O bom de filosofia é isso, que a gente tem que estudar história, né? Aí nós tínhamos os burgos, não era isso? Nós tínhamos o feudalismo, depois vamos ter os burgos. Aí nós vamos ter a ascensão de uma classe chamada burguesia, que era formada pelos mercadores, pelos comerciantes, e eles que começam com essa implantação do capitalismo, né? Capitalismo. Aí eles detinham o poder de produção. Sem problema, Assis. Mas a aula vai ficar disponível, tá? Eu acredito que já nos próximos dias ela vai ter um link para vocês acessarem essa aula. Não vai, pode ficar tranquilo. Então, a burguesia, ela detinha o poder e explorava aqueles que não tinham, né? E com isso o trabalho artesanal foi se perdendo. E com a Revolução Industrial aí que se perdeu tudo. Então, a prova vai ser bem leve, só as 2 unidades, vocês podem ficar tranquilos. Se estudarem, quem já fez a minha disciplina sabe que é bem tranquila. Eu não sou muito de ficar penalizando vocês nas provas, não, mas eu cobro aquilo que é necessário. Pra vocês terem um fundamento, né? Principalmente ciência política. Como é que vocês vão ser administradores públicos sem conhecer de política? A política faz parte da administração pública.
Mas vai ser dentro daquilo que nós estamos aqui debatendo. Vocês podem ficar tranquilos. Então, o capitalismo, com a Revolução Industrial, ele se torna feroz, né? Porque quando se acaba com essa questão da burguesia e vem o capitalista, né? O que tem? Você tem as indústrias. As pessoas deixam o campo para as grandes cidades. Você tem as cidades sendo formadas e as pessoas não têm mais outra coisa a vender a não ser a força de trabalho, né? Ah, que eu fosse professor de matemática? Não, não é minha área. Na minha área é humanas. Não nasci para os números. Então, com esse advento da industrialização, você vai ter as fábricas em que as pessoas eram subjugadas a trabalho escravo dentro de fábrica, né? Se hoje você tem no campo aí alguns tipos de trabalho escravo, lá você tinha dentro das fábricas. E Marx ele começa a observar essa exploração da burguesia sobre o proletariado, do capitalista sobre o proletariado. O que é o proletariado? É o povo que não detinha os meios de produção. Então, quando você não detém os meios de produção, a única coisa que você pode vender é a sua força física, né? Então, é o que nós temos para vender. Aí, nesse ponto, Marx começa a trabalhar essa relação, essa luta de classes, né? E para ele, vai chegar um determinado momento que os proletariado irá tomar o poder. E isso aconteceu quando a gente tem lá a Revolução, né? Em que Stalin, Lenin tomam o poder, né? Ele institui o socialismo. Aí você vai ter a União Soviética, né? Que eram os países comunistas, a Alemanha dividida no meio, você vai ter a Alemanha comunista, a Alemanha capitalista, até a queda do Muro de Berlim. Nós assistimos, né? Em que há a unificação da Alemanha de novo, mas você tem um sistema que dividiu as nações entre capitalistas e comunistas. E, na verdade, não era comunistas, eram socialistas, né? Então, nós não temos o comunismo implantado. A Revolução Proletariada é a passagem, primeiramente, do capitalismo para o socialismo e, finalmente, do socialismo para o comunismo. Não é apenas desejável, mas também necessário para o progresso da humanidade, né? Marx via isso como essa passagem seria para o progresso da humanidade. Seria uma forma ideal de governo, né? Em que você pudesse saber que não há diferença entre classes, não há exploração entre classes. Mas é complicado, é complicado. Você vai ter defensores tanto do capitalismo, do liberalismo, né? Tanto que hoje nós temos a corrente neoliberal, né? Que é o novo liberalismo, como você vai ter os defensores do marxismo, né? O marxismo ele não conseguiu se implantar, tanto que acho que são poucos os lugares que ainda tem. Acho que Cuba, acho que praticamente só Cuba que se mantém ainda socialista, né? Mas o socialismo já está se abrindo para o capitalismo. Não conseguiu ficar fechado no socialismo. Então é complicado nesse jogo político. Qual lado você vai pender? Há coisas boas no liberalismo? Há coisas boas no marxismo, no socialismo? Há. Entretanto, o que nós temos? Talvez se alguém tivesse pensado uma fusão entre os dois, né, de ver o que era bom de um, bom de outro juntado, nós teríamos um sistema de governo perfeito, né? Um sistema de governo ideal. Mas isso não se tem, né? Por que não se tem? Quando Marx vai falar de mais-valia, você imagina que um empresário, ele, a produzir 1.000 pares de sapatos, ele gasta 500 mil reais, né? Aí paga aí 200 mil pagando funcionário, 300 mil de material, água, luz, aluguel. No final da conta, ele gastou 500 mil para produzir 1.000 pares de sapato. Ele poderia vender esses 1.000 pares de sapato por 14 reais. Aí o que ele faz? Ele vende por 20. Por 14 reais ele teria pago essa despesa dele, mas ele vende por 20. Aí o que tem a mais-valia? A mais-valia é esses 6 reais a mais que ele está ganhando em cima do trabalho do trabalhador e não divide com ele, né? Hoje nós já temos empresas que têm a questão de participação no lucro, né? Alguns bancos, principalmente os bancos, né? Que lucram demais, né? Mas você tem a participação no lucro justamente por isso, para que esse funcionário ele sinta que ele está recebendo um pouco daquilo que foi produzido, né? E Marx não via isso. Então esses 6 reais,
dariam aí 6 vezes 1.000, daria 60 mil, não é isso? Acho que seria isso, né? 6 mil, seria 6 mil, 60 mil, não sou da matemática. Então você imagina 1.000, ou 6 mil, né? Seria 6 mil, acho que 6 reais a mais, 6 mil. E ele não produziu, porque ele não fez nada por isso. E ele embolsa, ele não divide com aquele que produziu. Compreende? Então Marx começa a ver que isso não é bom no capitalismo. Que o liberalismo produz isso. E o liberalismo, ao mesmo tempo, ele produz que a não possibilidade das pessoas terem acesso à propriedade. Compreende? Poucas pessoas vão poder deter os bens de consumo, os bens de produção, os bens em geral. Então você vai ter uma classe que vai... Bom, esses dias eu estava vendo aqui numa pesquisa, acho que 1% ou 10% dos brasileiros detêm a renda de todos os outros 90%. Né? Você imagina o que é isso? 10% detém a renda dos outros 90%. E Marx não concorda com isso. Ele acha que deveria ter uma distribuição por igual. Né? Por igual. Mas isso aí são as questões que nós não podemos adentrar, que defensores de um lado e de outro terão. Né? Então ele acha que é necessária a revolução do proletariado, mas ela não poderia apenas ter parado no socialismo, ela deveria ter dado outro passo, que seria o comunismo. Né? Porque quando para no socialismo, as pessoas viram que era muito bom deter o poder. E o poder, ele é complicado, ele seduz, né? A lógica do capitalista é o aumento constante da extração de mais-valia dos seus trabalhadores, para poder acumular capital e reinvestir na produção, aumentando constantemente a sua riqueza. Então, Marx ele questiona isso. Por que essa lógica capitalista de cada vez mais eu vou tirando mais, e eu vou ficando cada vez mais rico? Compreendem? Aí a gente vê frases, né? Se você quer ficar rico, acorda cedo e trabalha. Padeiro acorda todo dia 4 horas da manhã, eu não vejo padeiro rico. Não é? Tem umas frasezinhas que eles jogam. Se você acordar cedo e trabalhar, você vai ficar rico também. Tem hora para o padeiro ser os milionários. Não é isso? O vigia noturno já seria um podre de rico. Eles nem dormem. Eles passam a noite acordado. Então é complicado. Você só fica rico a partir do momento que você detém os meios de produção. Né? Ou você detém o conhecimento, né? O conhecimento, e acho que de toda a riqueza o conhecimento é a maior delas, que ninguém pode tirar de você. Né? E você só vai ficar rico, só vai ver equidade social se você tiver educação. Né? Como isso? Uma professora, mas o político. Qual é o problema da política nossa? As pessoas não são preparadas para a nossa política. Nossa política ela é mesquinha. O cara vota naquele cara que calçou a rua dele, que deu uma ultrassom para a esposa dele, que deu um exame para o filho dele, né? Ele vota, a família toda vota, o pai vota, ou vota no fulano tal. Geralmente o seu voto se torna algo mais privado do que social. Você não vota, eu vou votar porque o cara vai melhorar as condições de acesso na cidade. Não, eu voto se ele calçar a minha rua. Então você ouve as pessoas falando isso. Aí eu voto se ele arranjar um emprego para o meu esposo. Eu voto se ele fizer isso. Então você está tirando proveito de algo que não poderia tirar proveito. Então o político, né, ele teria que estar pensando o quê? No bem comum, de todos. Não o bem próprio. Então enquanto nossa política for uma política em que as pessoas votam porque estão tirando proveito pessoal, né, e não um proveito para a comunidade toda, né? Você pensa nas cidades interiores. Eu vou votar no filho do médico tal, porque ele quando foi lá e operou meu pai, operou minha mãe, e o filho dele é candidato, eu vou votar no filho dele. O filho dele às vezes não fez nada pela cidade. Compreende? Mas eu voto porque o pai dele fez isso por mim. Ou eu voto em fulano porque ele foi lá e me defendeu diante de... Você não tem uma política certa, né? Aí depois fica, mas fulano está roubando. Sim, mas quem botou fulano lá? A política é um espelho, entendeu? A política é um espelho. Nós elegemos as pessoas e depois somos os primeiros a apontar o dedo. Fulano é ladrão, fulano é isso, fulano é aquilo.
Esquecemos o quê? Que a lógica nossa foi botar um ladrão lá. A lógica nossa foi botar alguém que ia botar só os parentes dele. Ah, mas aí vem uma lei, né? Vem uma lei dizendo que não pode ter nepotismo. Mas aí o colega dele contrata a esposa dele e contrata a esposa do colega. Olha que bonito, né? Ah, mas não está tendo nepotismo não, porque minha esposa é funcionária de fulano. A esposa dele, mas não tem nepotismo. Entendeu? Continua a mesma jogada, a mesma sujeira. Então a ciência política nos prepara justamente para a gente poder diminuir isso. Dar resposta nas urnas, dar resposta no trabalho, né? Cidades pequenas, o cara às vezes ganha. Se os funcionários da prefeitura não votou nele, ele vai e bota os funcionários para tudo quanto é canto da cidade, né? Ah, a professora era aqui, mas ela fez campanha contra. Ele vai lá para aquela roça, gasta 3 dias para chegar na roça, quando chove não chega, não volta. É horrível isso. O administrador público não poderia ser subjugado a isso, a essa perseguição política, né? Então, muitas vezes você tem um governo em que você tem que se submeter para não ser perseguido, né? E mesmo sabendo que o voto ele é universal, ele é secreto, né? O sufrágio universal é secreto. Mas não se pensa na comunidade. O bem comum, os gregos pensavam muito bem comum. A nossa política deveria ser isso, não no bem pessoal. Mas, clareando para vocês, qual a diferença entre esses dois pensamentos, né? O que faz um ser diferente do outro? Isso aí vocês precisam ter claro, tá? Claro que eu posso perguntar na prova, né? O professor pode chegar lá e falar, olha, qual a diferença entre o pensamento liberal e o pensamento marxista? Eu posso fazer uma pergunta dessa, muito besta, né? Que a gente está vendo aqui na aula, muito simplória, mas aí vocês vão ter que saber responder. Porque quem corrige a prova é o tutor. E o tutor, ele é muito mais duro do que o professor. Ele vai falar, ele não falou que liberal era isso. Qual a diferença entre os dois, né? Olha só, o liberalismo que se fundou no justnaturalismo defende a propriedade privada e os direitos individuais, não é isso? Olha só. Então você tem lá defendendo a propriedade privada e os direitos individuais. E o marxismo? Ele vai fazer uma crítica a essa sociedade capitalista, propondo o socialismo como alternativa da organização da sociedade. Ele vai olhar para a sociedade e vai falar, olha, isso aqui nós temos que pensar na sociedade, vamos inverter essa lógica. Né? É importante pensar nos direitos individuais? Sim, mas nós precisamos pensar na sociedade no todo. Né? A teoria liberal toma o indivíduo por ponto de partida, enquanto a teoria marxista parte do quê? Do grupo. Olha que diferença maravilhosa, gente, coisa simples. Ó, a liberal vai falar assim, o indivíduo ele trabalhou, ele se apropriou dos bens, ele ficou rico, é mérito dele. Então ele pode explorar o outro. E eu tenho que garantir, o liberalismo tem que garantir essa minha propriedade, ela tem que garantir essa minha empresa e me proteger. Né? Já a teoria marxista vai fazer o quê? Vai parte do grupo. As classes sociais. Né? Esse jogo de força entre as classes sociais. Para o liberalismo, o interesse individual é o fundamento da ordem política e legítima. Enquanto para o marxismo, o interesse da classe, que explica todo e qualquer ordenamento político. Então, Marx vai falar o que? Olha, é lá na sociedade, nessa luta de classe, nós vamos fazer esse ordenamento político. Entendeu? Já o liberalismo vai falar, não, nós vamos para o ponto de partida é o indivíduo. Né? Tanto que o justnaturalismo, ele trabalha disso. Olha, são direitos naturais das pessoas, isso tem que ser garantido. A propriedade e a liberdade. Isso tem que ser garantido a qualquer custo. E vamos construir um aparato, instrumentos, para que seja garantido. O marxismo não. O marxismo ele vai olhar para o grupo, olha o que o grupo precisa. Aí o cara fala assim, mas é um absurdo, né? Lá no comunismo, no socialismo, o médico ganhar o mesmo que o gari. É um absurdo, né? Mas quando você tem, por exemplo, faça uma greve do gari. Né? Vamos botar aí 1 mês de greve do gari. Já imaginaram? O que vira a cidade? Hein? Aí a gente fala assim, mas o gari é tipo assim, é uma profissãozinha, sim, mas faça uma greve do gari. Vocês verem os ratos infestando, lixo na cidade, né? É um absurdo.
Sim, o médico estudou muito mais, né? Mas o gari, às vezes, não tem estudo. Não tem estudo porque não foi dada a ele a oportunidade de estudar. Por que um gari não pode ter um curso superior? Não é isso? O marxismo pensa nisso. Então você pensa que, olha, não é porque ele é gari que ele só precisa ter um ensino fundamental. Não, por quê? Por que a empregada doméstica não pode ter um curso superior? Ah, mas aí ela vai saber dos direitos dela, ela vai exigir um monte. Sim, mas os direitos não são dela? A lei já não estabelece que ela tem direitos? Não é isso? Por que o vaqueiro não pode ter um curso superior? Aí nós começamos a colocar que certas profissões basta ter um rudimentar. Né? No socialismo não é assim. É algo de se questionar, né? Ah, mas o médico estudou mais para salvar vidas, sim. Mas deixa a cidade cheia de ratos, quantas vezes se perdem? Vamos começar pelas doenças, né? A Idade Média foi devastada pela peste bubônica. A peste bubônica vem de quê? De ratos. Não é isso? Tinha médicos lá? Tinha. Então, a falta de higiene, né? Então, são várias questões que a gente precisa ver, precisa pensar, precisa questionar. Qual o papel do filósofo? O filósofo não é aceitar o pronto, o posto, não. Né? O filósofo, ele olha para a realidade e fala assim, mas por que é desse jeito? Por que eu não posso ter uma empregada que tem um curso superior? Mas aí ela vai querer ganhar mais. Sim. Cria um piso nacional para a empregada. O professor não tem um piso nacional. O engenheiro não tem um piso nacional. Né? Compreende? Mas aí se eu boto a empregada que não sabe nem assinar o nome, eu boto lá o dedão dela lá, eu falo que paguei os salários, não paguei. Aí quando entra na justiça, está aqui os comprovantes que ela pagou tudo. Que eu paguei tudo a ela. E a coitadinha fala, mas eu nunca recebi férias, nunca recebi 13º, eu nunca recebi hora extra. Não, mas está aqui os comprovantes. E como ela não sabe assinar, está só o dedão dela, o juiz fala, realmente, o senhor pagou. Compreende? Então o capitalista, ele explora a miséria do outro. Né? Para manter seu direito à propriedade e à liberdade. O socialista não, ele vai procurar ver. Mas aí entraria no comunismo, né? Seria o comunismo, onde não haveria essa diferença de classes, né? Você teria o médico, o juiz, o promotor, o professor, né? E se fosse olhar, acho que o professor deveria ganhar mais do que qualquer outro. Não porque eu sou professor, mas para se ter um médico precisa de professor, para ter um policial precisa de professor, para ter um gari precisa de ter professor. A maioria das profissões precisa de professor. Ninguém nasce médico, ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce matemático, físico, professor de português, ninguém nasce. Teve que sentar no banco da escola, teve que aprender. Né? Mas se for olhar, a classe menos valorizada dentro do país é a classe dos professores. Compreende? Por aquilo que eles proporcionam à nação, mas em todo país, gente, que vê a educação como algo que dá prejuízo, não vê como investimento, mas sim como gasto, todo país, toda prefeitura, todo administrador público, todo prefeito, governador, que vê a educação como gasto e não como investimento, é fadado o governo ser péssimo. Aí ele começa a cortar os gastos. Vamos cortar o gasto com a educação, vamos cortar a merenda escolar com o gasto. Tudo eles vão cortando porque não vê como investimento. As grandes potências, hoje em dia, porque olharam para a educação como investimento. Né? Aí você precisa ter políticas boas. O Japão foi destruído após a guerra. Em 10 anos ele se reconstruiu. Investiu maciçamente em educação. Compreende? Os países que foram devastados pela guerra que investiam em educação hoje são potências. Porque houve a política, aí eu falo, tá vendo como é que é a política? Uma política que olha para aquilo aí e fala, olha, nós só podemos sair dessa situação aqui a partir do momento que nós investimos na educação. Imagine que vocês aí onde vocês estão, fazendo um curso de administração pública, você vai ser um agente político. De poder fiscalizar se as obras estão sendo feitas, se está havendo desvio, o que está acontecendo. Né? Votamos para vereador. Ninguém vai na Assembleia da Câmara. Né? Ninguém vai na reunião de vereador ver o que eles estão votando.
Não é isso? Conselhos municipais. Ninguém vai, ninguém sabe o que está acontecendo. Você votou, se o cara de lá votando algo para poder te retirar direito seu, você está nem aí. É uma política, é uma participação. O grego tinha muito disso. O grego ele participava da política. Compreendem? Então, independente de liberalismo ou marxismo, o tipo, a forma de governo implantado, ele deveria pensar no todo, né? Deveria pensar no todo, no bem comum, no bem social, né? Então, isso é preciso, né? Nós somos omissos. Concordo com vocês, nós somos omissos porque nós só que fazemos, cumprir, e você vê as pessoas falando assim, agora eu posso ir para casa, cumpriu minha obrigação com o país no dia da eleição. Cumpriu. Então parece que a partir do momento que ele votou ali, acabou, não precisa fazer mais nada, né? Acabou. Cumpri minha obrigação. É o contrário, comecei a minha obrigação com o país. Porque se aquele candidato que foi eleito, eu tenho a obrigação de cobrar. Votei em você, meu amigo, eu votei em você, você não está fazendo nada. Você não está. Aquilo que você prometeu lá nas campanhas, você não fez nada. Como que é isso? Então, enquanto nós tivermos um povo que não cobra dos seus governantes o que deveria ser feito, o que foi promessa de política, as coisas básicas deveriam ser feitas, nós vamos ter o governo que nós temos, né? Nós vamos ter o índice de violência aumentando, compreende? Nós vamos precisar cada vez mais de aparato do Estado, né? De coercitivos do Estado, né? Nós criamos guarda municipal, estamos querendo a polícia judiciária, que os agentes prisionais, eles têm um projeto de transformar a polícia prisional. Nós já temos a polícia judiciária, que é a polícia civil, já temos a polícia federal, a polícia militar, né? E agora nós temos a polícia legislativa, que é da Câmara, do Senado. Então nós queremos criar a polícia prisional. Nós vamos precisar criar mais presídios, né? Olha o tamanho da população carcerária do Brasil. Isso é a população de países, gente. Se você somar toda a população carcerária do Brasil, é a população de um país. Tem países aí que não tem essa população, né? Não temos educação no trânsito. Nós matamos quantas pessoas no trânsito? O trânsito brasileiro mata mais do que guerras, né? Pessoas são mortas constantemente por arma de fogo. Mas como? Né? Como? Nós temos, cadê a exclusividade do Estado de deter esses grupos armados? Cadê a exclusividade do Estado de investigar se as forças estatais estão em conluio com essas forças paramilitares? Nós não cobramos, né? Nós não cobramos. E aqui vivemos num país que é um estado de terrorismo, porque se tem alguém que cobra demais, ele é morto, né? Tem alguém que aponta demais o dedo na ferida, alguém vai lá e silencia. E a população se silencia. Eu não aguento mais ouvir falar de Marielle. Eu não aguento mais. Quem é essa pessoa? Era uma pessoa que estava denunciando as milícias lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem intervenção por causa disso aí. Compreende? Mas, não, mas estou cheio. Nós queremos ver a novela, né? A novela é o momento que nós nos anestesiamos. É o galã, é a moça bonita, não é isso? É aquelas famílias todas desequilibradas, né? Desordenadas. Não que as famílias têm que ser perfeitas, que não, o homem é o melhor pai do mundo, a mãe é a melhor mãe do mundo, os filhos são todos perfeitos. Não existe isso. Não existe isso. Família perfeita não existe, né? Perfeito é aquilo que foi feito anteriormente. Então, mas nossa preocupação é a novela. Se fulano vai botar chifre ciclano. Não é isso? Se fulano vai matar ciclano no final da novela. Esquecemos que quando abrimos nossa porta, a sociedade, as pessoas estão se matando. As pessoas estão morrendo de fome. As pessoas não têm casa, não têm lá. Cadê o direito à propriedade? Quantas pessoas dormem na praça na cidade de vocês? Quantas pessoas batem na porta de vocês pedindo comida?
né? Cadê as garantias constitucionais? Esses são os problemas que nós temos. Isso resolve como? Com política. Política social, política, né, econômica. Então, quando eu vejo uma pessoa falar que detesta política, que não discute política, eu falo, moço, você está em outro planeta. Né? Religião, futebol e política não se discute, não. Acho que brigar não se briga. Mas você debater e discutir, acho que é viável. Não é isso? Ninguém vai matar o outro porque ele votou em fulano ou votou em ciclano. Né? Ou porque ele não quer votar no meu candidato. Mas eu acho que discutir, mostrar, olha, o que seu candidato propõe para a gente? O que o meu candidato propõe? Vamos fazer uma balança aqui? E depois, independente de A ou B ganhar, aí o problema justamente que nós temos nos nossos municípios, né, é que geralmente é uma torcida, né, nós transferimos para a política a ideologia da torcida, não é isso? Fla-Flu, Galo e Cruzeiro, Grêmio Internacional. Então, se o Galo ganha, né, imagine que o político lá é do Galo, ele ganhou, o pessoal que era do Cruzeiro faz tudo para aquela gestão não funcionar, parecendo que eles não moram na cidade. Não é isso? Meu candidato não ganhou para prefeito. Vou azucrinar a vida daquele lá, porque eu não moro aqui. Claro que você mora. Independente de A ou B ganhar, nós deveríamos ter um trabalho de quê? Fazer a cidade melhorar. Posso cobrar mais por não ter votado nele? Isso é um direito seu. Mas fazer de tudo para que não dê certo, né? Ah, viu, votaram em fulano, agora vocês estão vendo aí, votaram esse canto. Não, ao contrário, nós temos que juntar forças. Juntar forças para que a cidade funcione, para que a cidade vá para frente. Né? Mas se ele não está fazendo o que é correto, ir lá no judiciário, ir no legislativo, olha, vamos cobrar mudanças. Porque é complicado você ser do contra sempre, né? E às vezes eu vejo que a coisa é boa pra caramba, mas as pessoas não aprovam, porque não é o candidato deles. Né? Ah, não, fulano não vou atender, vou fazer tudo para não ser aprovado. Então a pessoa pensa, é aquilo que nós falamos, pensa mais em si mesmo do que no bem coletivo, a coletividade. Eu vou disponibilizar essa apresentação, tá? Lá na página. Assim como eu disponibilizei o link da webconferência lá, eu vou disponibilizar o linkzinho com essa apresentação amanhã. Peço que vocês estudem a unidade 1 e 2. Estudem por essa apresentação. Terão a oportunidade de ver, acredito que nos próximos dias já vai estar disponibilizado o link da webconferência também, né, desse vídeo. Vocês vão poder ver. Mas fiquem atentos, a coisa básica, gente. Eu não sou aquele cara que vai cobrar de vocês coisas muito difíceis. Mas vou cobrar o básico que vocês possam saber, né? A gente precisa saber o que é fundamental da teoria liberal. O que é fundamental da teoria marxista, né? Quais as características típicas, né? O que é a tripartição do poder? Como que ele é tripartido? Qual a função do legislativo? Qual a função do judiciário? Qual a função do executivo? Né? O que é a forma clássica de poder? Aí você fala assim, meu professor, não estou lembrando, tal, mas lembra lá do seu pai, poder paterno, né? Lembra lá daqueles filmes de reis que você viu que o rei era malvado e fazia isso e aquilo? Robin Hood. Lembra de Robin Hood? Não é isso? O poder despótico, que o cara perseguia lá os pobres lá na floresta. Robin Hood roubava dos ricos para dar para os pobres. Robin Hood era um comunista, né? Tirava dos ricos para dar para os pobres. Lembra lá da Grécia, que era o poder político era exercido dos governantes para os governados em favor de ambos, em benefício de ambos. Olha que maravilha. Ah, mas aí na modernidade eu esqueci. Esqueceu como, gente? O que manda hoje em dia no mundo é o poder econômico, é o poder ideológico, não é isso? É o poder político. Então nós temos outros tipos de poderes, né? O poder, mas esses três são os fundamentais na tipologia moderna. Quem detém os bens de consumo, quem detém o capital, ele manda. Como que é isso? Os Estados Unidos está lá bombardeando a Síria. Ele está pensando nas pessoas lá, não está pensando no petróleo. A Síria tem um grande potencial de petróleo. A Rússia está lá brigando porque ela tem um grande potencial de petróleo.
Ah, professor, pensei que eles estavam defendendo as pessoas, eles estão nem aí para as pessoas lá. Eles querem derrubar o governo atual, colocar um governante deles para que favoreça a exploração do petróleo. Então a política, gente, ela é complicada. Porque mesmo que eles passem para a gente uma coisa, nós precisamos fazer isso. Afirmar que o marxismo é o contrário ao liberalismo é complicado. O marxismo é uma nova proposta. Né? O que Marx faz? Gente, quando Adam Smith ele faz um livro chamado A Riqueza das Nações, ele vai detalhar o que é o capitalismo. Como que o capitalismo se implanta. Então, Adam Smith ele faz uma teoria que vai fundamentar todo o capitalismo. E, geralmente, um filósofo, gente, ele parte de uma ideia, você tem a tese e você vai ter a antítese. A antítese a esse livro Riqueza das Nações é o Capital de Marx. Marx, quando escreve o Capital, ele está respondendo, seu ato responsivo é responder a Adam Smith sobre essas riquezas das nações. Compreende? É claro que vocês não vão ler a Riqueza das Nações nem o Capital. O Capital é uma obra grande, uma obra filosófica, mas ele vem contrapor. Contrapor. Não é ser contra. É você falar assim, olha, vocês têm o liberalismo, mas nós temos outra corrente que pode ser tão boa quanto o liberalismo. Compreende isso? Então, quando você tem o Capital de Marx, ele está contrapondo a Riqueza das Nações, de Adam Smith, que é o pai do capitalismo, praticamente, né? Que fundamenta o capitalismo. O Marx vem, não, espera aí, cara, você falou isso, é muito bonito, o capitalismo é isso, é aquilo mais, né? E você já deixa claro na sua obra que a riqueza do capitalismo é fruto do trabalho dos povos. Compreende isso? As riquezas das nações é fruto do trabalho dos povos. E eu discordo disso. A riqueza deveria ser dos povos, não da nação. Então Marx ele vem contrapor. Ele mostrou uma nova proposta. Necessariamente, se você pegar a reforma e a contra-reforma da Igreja Católica, Lutero não foi contra, queria destruir a Igreja Católica. Ele mostrou uma nova forma. Uma igreja que não era tão ostentada em ouro, né? Então, quando ele faz a reforma luterana, ela vem mostrar o que? Olha, isso aqui é uma nova forma da gente ver. Nós não estamos querendo destruir a Igreja Católica ou ser contra a Igreja Católica, nós queremos fazer diferente. Então, você contrapor é você mostrar o seu ponto de vista. Compreende? É você mostrar a forma diferente de ver. Tem coisas boas na teoria liberal? Tem. Tem coisas boas na teoria marxista? Tem. Qual das duas é melhor? Eu não sei. Talvez uma síntese. É porque você teve uma tese, você teve a antítese, mas você não teve a síntese. A síntese seria o comunismo. Né? Seria o comunismo. Então, não chegou a isso. Talvez a síntese dessas duas teorias seria chegar ao comunismo onde o bem geral fosse pensado. Mas, infelizmente, isso não chegou a construir, né? E o comunismo ele caiu, o socialismo caiu na maioria dos países do mundo. Salvo engano, só tem ainda a China, Cuba e Coreia. Mas, Coreia são ditaduras, né? Se você pegar uma Coreia do Norte, ela é uma ditadura. Onde tem um ditador lá que se mantém. A China, você não tem liberdade de expressão, não. Lá, se você bobeou, eles te... E a China, as leis são tão duras que se ela executa um cara da sua família, ela manda conta para sua família pagar. E o Estado não é responsável pelo gasto com a execução de ninguém. Sua família tem que pagar o gasto da execução. Então, o que mais se aproxima um pouco, assim, acho que dessa ideia ideal de Marx é Cuba. Mas Cuba é tão bom que as pessoas morrem atravessando para ir para os Estados Unidos, dentro de balsa, dentro de boia. Entendeu? As pessoas fogem. Então, a Cuba em si, se ela não tivesse tido bloqueio político, aí você vai falar o quê? Ah, mas por que eles fogem? Porque imagine você viver aí igual viveu mais de 30 anos, dentro da sua casa, e você sem poder sair e falar assim, você tem que sobreviver com o que você tem aí. Já imaginaram? Vamos botar a casa não. Vamos imaginar que você tem uma chácara com 1.000 metros quadrados, você tem pé de laranja, pé de banana, tem tudo ali.
Aí vem um bando de pessoas e cerca lá e fala assim, agora você vai viver 30 anos aí com o que você tem aí. Ninguém vai te vender nada, ninguém vai comprar nada de você, você tem que se virar. E Cuba fez muito, gente. Nós temos a medicina avançada em Cuba, nós temos educação avançada em Cuba. Né? Você chega lá, o camareiro é médico, os caras têm doutorado. O único lugar do mundo que tem cura do vitiligo. O único lugar do mundo que consegue isolar o HIV. E isso com aquilo que eles têm ali, 30 anos de bloqueio econômico. Vocês compreendem? Talvez se não tivesse tido esse bloqueio, Cuba seria a maior nação do mundo, né? Mas infelizmente, jogos política internacional a gente não tem como interferir, né? Mas quero desejar a vocês uma boa noite, né? Se preparem para a prova, estudem, né? Não deixe para a última hora. As dificuldades nós temos, né? Acho que todo mundo tem dificuldade, tem limitações. A minha forma de ensinar, não sei se é a melhor possível, mas como diz assim, eu tenho muito uma frase do Cortella que diz, eu sou caprichoso com o que eu faço, né? E capricha é você fazer o melhor com aquilo que você tem, né? Cortella, ele tem um vídeo dele que ele explica muito o que é capricho. Capricho é você chegar na casinha do interior, casinha simples, mas as pessoas estão lá tá tudo limpinho, tudo asseado, isso é capricho. Pode ser a casa mais simples que tem, mas está tudo limpinho. Porque eles fazem o melhor com aquilo que eles têm. E eu procuro fazer o melhor com aquilo que eu tenho, né? Com a minha formação, com a minha forma de explicar. Eu tento exemplificar, eu tento clarear. Mas não tem como ser professor de matemática. Eu não sou bom de números, né? Eu comecei a fazer um curso de edificações e vi que não era o meu caminho. Eu poderia ser engenheiro civil, mas eu não me dou bem com esse negócio de números. O negócio é história, filosofia, letras, né? Sociologia. Minha cabeça foi feita para a área de humanas, não foi feita para a área de exatas. Gostaria de ser da área de exatas, quem sabe, né? Eu seria talvez um bom professor. Boa noite a todos e que vocês possam ter um bom descanso, né? E uma boa preparação para a prova. Conforme eu disse, eu vou disponibilizar essa apresentação na plataforma, né? Essa é a apresentação do PowerPoint na plataforma para vocês poderem estudar por ela. A webconferência vai ser disponibilizada também. Vocês poderão também assistir, né? Quem perdeu, avise os amigos de vocês, aos colegas de turma, aos grupos, né? Desde a primeira disciplina que eu falei para vocês, é importante vocês fazerem grupos de estudo, aprenderem a se ajudar. E vocês estão na universidade, aqui ninguém está querendo que fulano seja 10 e fulano seja 0. O ideal é que aquele que seja 10 consiga fazer fulano que é 0 chegar a 6, né? Que um ajude o outro a se formar. Compreende? E a gente aprende muito mais ensinando, fazendo, né? Se vocês sentarem com um colega, ensinarem ele uma questão de matemática, de exatas, de contábil, vocês vão ver que vocês aprendem muito mais. A gente aprende ensinando. Né? Não é, mas o professor sabe tudo. Não, não sei tudo, não. Eu não sei, eu nunca dei aula de ciência política. Eu fiz curso de filosofia política. Tem disciplina de filosofia política, mas ciência política eu não sei. Né? Eu não tenho curso de cientista político. Compreende? Mas vamos tocando a barco, vamos um ajudando o outro. Eu aprendo com vocês. Eu vejo as respostas de vocês. O tutor corrigiu? Ele corrigiu, mas eu olho, uma por uma, eu vejo as respostas. Entendeu? O tutor tem a plena liberdade de dar nota, tal. Mas eu leio para ver o que, é que vocês responderam, para ver se vocês estão compreendendo. E o tutor sempre dá um feedback, sempre coloca, né? Eu me preocupo para ver, será que realmente eu consegui passar o que deveria passar? Né? Será que eu fiz o que deveria ser feito? Mas a gente é assim mesmo. Tá bom? Boa noite para vocês, bom descanso, bom dia de trabalho amanhã que eles trabalham, né? E vamos tocando o barco, vamos caminhando que a vida segue. Tá bom?
E a gente vai trabalhando aí. Qualquer dúvida, vocês têm os tutores, tá? Dúvidas de atividade, vocês podem perguntar. Todos os dois são capacitados, as duas, né? As duas são capacitadas, elas já... Um acho que já foi professora da disciplina. A Lidiane já foi, Lidiane? Então, ela deveria estar me dando aula aqui. Não sei por que ela não entrou aí também para dar aula. Então, ela já foi professora da disciplina, elas dominam o conteúdo. A outra também, eu acredito que domine o conteúdo, porque ninguém bota o tutor que não domina o conteúdo. Há uma seleção muito rígida, sabe? Não existe negócio, vou colocar fulano que é meu amigo, não. Tem que dominar não o conteúdo. Tem que saber o conteúdo. Entendeu? E a gente faz uma parceria, a gente trabalha junto, a gente vai vendo o que pode ser feito de melhor para vocês. O nosso intuito é vocês. Tá bom? Boa noite, fica com Deus todo mundo. Tá? E até breve.